Querido palestrino, minha querida palestrina, um excelente domingo para vocês, domingo de clássicos. Vamos trazer aqui as prévias, tanto de Corinthians quanto de Palmeiras, desfalques de ambas as equipes. Vamos falar de uma história que pode ser muito bacana para o Palmeiras caso aconteça. Quem sabe um amistoso com o Inter Miami envolvendo essa história do Nubank. Vamos trazer aqui para vocês. E é claro, o motivo real de eu vir neste domingo fazer este vídeo não é nem pelo clássico, cara. É para manifestar para vocês essa coisa chata que tá acontecendo, partidarista, sem vergonha, vamos dizer assim, por parte de seu STJD e por parte da CBF, tá bom? Vamos falar sobre isso nesse vídeo deste domingo. Quero te pedir que você verifique sua inscrição no canal, seu like também ele é muito importante. E hoje, cara, não vai ter merchan, você já sabe, cara, tem loja aqui pra vocês, se você quiser virar membro do canal, aí é com vocês também. Eu quero partir direto para o assunto sem muitas delongas, tá? É o seguinte, palestrino, eu vou ler aqui a matéria do Globo Esporte, porque, velho, isso aqui é indignante, meu irmão. Isso aqui você não pode levar pro coração, porque se você levar pro coração, você vai ficar louco, tá? E você ficando louco, você não vai resolver nada. Mas tem uma coisa que tá ficando clara e eu vou dizer pra vocês no final dessa matéria do Globo Esporte. Eu faço questão de ler na íntegra, tá? É um resumo de tudo que aconteceu nesse sábado, a punição do Abel Ferreira, é o Palmeiras se manifestando e não dando em nada. E em contrapartida, outro clube é o único que é beneficiado por esses caras, é o único, tá? E vocês já devem saber muito bem o que eu tô falando aqui. Vamos lá, olha só, presta atenção. O Palmeiras divulgou neste último sábado, dia 11, uma nota oficial em que manifesta profunda insatisfação. Essa é a maneira que o Globo Esporte está tratando a história, tá? Com decisões recentes envolvendo o técnico Abel Ferreira, né? E essa nota foi emitida diretamente para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, a STJD, e a Confederação Brasileira de Futebol, vulgo CBF. No comunicado emitido pelo Palmeiras, o Verdão afirma que sempre buscou tratar seus pleitos de forma reservada e responsável, mas decidiu tornar pública a posição diante do que considera uma sequência de decisões incoerentes e prejudiciais. Vai prestando atenção nisso aqui. O principal ponto de contestação do Palmeiras envolve o julgamento do professor Abel Ferreira pelo STJD. Segundo o Palmeiras, a punição aplicada ao treinador foi desproporcional e baseada em critérios questionáveis, como a utilização de leitura labial sem respaldo pericial e a retomada de episódios anteriores pelos quais o técnico já havia sido penalizado. Ele é uma figurinha marcada, a gente já sabe. Todo mundo vai usar o Abel Ferreira de bode expiatório depois do que aconteceu esse final de semana. E o que o Palmeiras alega é que a base do STJD para julgar o Abel foi a tradução, a dublagem do Gustavo Machado, o nome dele. É um rapaz que ficou bem conhecido por dublar o que supostamente em campo os jogadores, o técnico, enfim. Ele ficou muito conhecido na Bandeirantes também, né? O pessoal da Band usa muito ele. É Gustavo Machado, eu acho o nome dele. Não me recordo o nome. Mas você deve saber muito bem de que eu tô falando. Foi a fala dele, o trabalho que ele faz, que é um bom trabalho, inclusive, que foi o ápice para o STJD julgar o Abel Ferreira. E é isso que o Palmeiras está reclamando, né? Porque não tem respaldo pericial, né, no julgamento do Abel Ferreira. Só tô dando aqui uma margem para vocês entenderem o assunto. Vamos lá. O clube, Palmeiras, também demonstrou surpresa com a negativa do tribunal ao pedido de efeito suspensivo, cara. De acordo com a diretoria do Palmeiras, em casos semelhantes, o recurso costuma ser aceito, garantindo o direito pleno de defesa, o que, segundo a nota, não ocorreu dessa vez. Para o Palmeiras, há indícios de tratamento desigual. Vocês têm dúvida? Eu não tenho dúvida nenhuma. Em desacordo com o princípio da isonomia que deve nortear as decisões da justiça desportiva. Ora, ano passado tivemos um caso clássico que vai ser inesquecível quando a gente entrar nessa esfera de julgamento do STJD, de um jogador do Flamengo envolvido com um caso criminal. Tá? Isso eu posso falar porque é amplamente divulgado. Se jogar aí no Google vocês vão ver. É um caso criminal e o Bruno Henrique ele segue se defendendo na justiça dessa situação. Ainda está em trânsito e julgado, né? Que o pessoal fala dessa situação. Mas é notório que o cara tem envolvimento com aposta esportiva, né?
beneficiando alguns familiares e tudo mais por causa disso. O Abel Ferreira falando para um árbitro que ele é um... Como que eu posso dizer? Qual foram as palavras do Abel? Não me recordo. Bosta, merda, falta de coragem, enfim, alguma coisa que o Abel falou lá para o Daronco. Isso é o suficiente para a punição de 8 jogos. Mais um cara que veste a camisa rubro-negra, o caso desse cara envolvido com apostas esportivas, os caras liberaram o efeito suspensivo e ainda foi absolvido depois que foi julgado. Então, gente, desculpa, é uma tremenda de uma safadeza desse órgão. E quer mais? Saiu uma outra matéria no Globo Esporte hoje, dizendo que o Palmeiras vai enviar ofícios à Confederação Brasileira de Futebol, ofício que eu acho que não vai dar nada. Mas enfim, o Palmeiras vai fazer, tem que fazer sim, para se manifestar. E o Palmeiras vai questionar as decisões da entidade, agora no caso da CBF, que ela tomou nesses últimos dias. No caso, o Palmeiras se refere ao adiamento do clássico entre Flamengo e Fluminense de sábado para domingo, que é uma das principais razões. E tem os contextos, né? Cada clube tá brigando pelo seu aí, Fluminense, Flamengo e tal. O Fluminense parece que não gostou dessa história. Mas o fato é que a CBF liberou adiar o jogo do Flamengo. O pedido do Flamengo ele foi acatado. Mas sabe o que é curioso? Mirassol pediu para adiar o seu jogo também e foi negado. O Cruzeiro pediu para adiar o seu jogo e também foi negado. É incrível. Quando se trata de Flamengo, tanto o CBF quanto o STJD, como esses caras são brandos. Para não falar outra palavra aqui, tá? Porque eu não vou descer o nível, tá? Como eles são brandos quando a história se trata de Flamengo. Quando é o Flamengo, tá tudo certo. Pode adiar. Quando é o Flamengo, é um jogador dos caras que tá envolvido em situação com aposta esportiva aí, ilegalidade, tá tudo certo. Pode, vem aqui, efeito suspensivo pro cara, tá tranquilo, nós demora mais um pouco, aí daqui a pouco o cara é absolvido na esfera desportiva, né? E aí depois surgem algumas coisas que os caras que julgaram o Bruno Henrique são torcedores fanáticos do Flamengo. Isso é comprovado, tá, gente? Eu não tô falando da boca pra fora isso aqui. E agora também a CBF acata o pedido do Flamengo de adiamento e outros clubes que pedem também adiamento não é concedido por esse órgão. Eu penso o seguinte... Se você abre exceção para o Flamengo adiar o seu jogo, você está abrindo precedente para que outros clubes peçam o adiamento. E se você negar o adiamento para outros clubes, vai ficar esquisito, como está. Se não pode adiar o jogo de ninguém, o do Flamengo também não pode ser adiado. Ou é um ou é outro. Não pode ser 2 pesos, 2 medidas, como a CBF agiu. E no caso do STJD, cara, tá muito claro que esses caras têm camisa. É muito claro isso. Tá cristalino pra todo mundo, tá? Porque não é possível, cara. Os caras negaram até o efeito suspensivo pro Abel Ferreira. Tudo bem, o Abel ele precisa ser julgado? Precisa. O Abel é aquele cara chato? Ele é, tá? O Abel ele cometeu alguns erros dentro de campo que ocasionou a expulsão dele? Sim, cometeu, como muitos outros no Brasil o cometem. E eu falei num vídeo passado que se for pra punir com todo rigor treinadores que falam o que o Abel fala dentro de campo, treinadores que fazem coisas semelhantes ao que o Abel faz, enchendo o saco da arbitragem o tempo todo, esse órgão ele não vai ter paz, porque ele vai ter que punir quase todos os técnicos brasileiros. Porque não é só o Abel Ferreira que é chato na beira do campo. Vocês concordam com isso? Se vocês discordam, coloca aqui nos comentários. E se você concorda, quero saber muito a sua opinião. Então tá muito claro, né, que os caras dando uma multa pesada pro Abel, 8 jogos, né, 2 já foram cumpridos e agora ele vai ficar mais 6 fora. Não aceitar efeito suspensivo pro cara. E aí você olha, no âmbito da esfera da justiça desportiva, você vê o caso do Bruno Henrique, que é emblemático, os caras absolvem. E do Abel, os caras não acatam nem o efeito suspensivo. E a gente olha pra CBF, e a CBF topa adiar jogos do Flamengo, mas não topa adiar jogos de outros clubes. Isso é preocupante, tá, gente? E o futebol tá ficando chato, sabe por quê? Porque o futebol ele não tá sendo mais decidido dentro das 4 linhas. Infelizmente, eu sou obrigado a dizer isso pra vocês. Não está, tá? Ano passado reclamamos bastante
daquele árbitro, que eu não quero nem mencionar o nome dele aqui, que apitou Flamengo e Palmeiras lá na casa dos caras. Teve nitidamente um pênalti para o Palmeiras. O jogador do Flamengo empurra o Gustavo Gomes dentro da área. Ele fingiu que não viu. E o VAR também não chamou. Recentemente, esse mesmo cara, ele marca um pênalti exatamente igual, se não me falha a memória, contra o Cruzeiro. Não lembro qual foi a partida. Você percebe dois pesos e duas medidas. Ah, se o clube do outro lado parece que é o Flamengo, não, então a gente vai fazer vista grossa. Quando é para um outro clube, aí os caras vão e marcam. É o pênalti semelhante, igual. Né? Tão complicado, tá, gente? Eu tô me segurando para não falar outras coisas aqui, porque isso é revoltante. Isso é revoltante. E, infelizmente, futebol hoje não se ganha mais no Brasil dentro das quatro linhas. Tá ficando claro isso. Tá ficando muito claro, tá? O STJD não está agindo com isonomia, que foi o questionamento do Palmeiras, e a CBF beneficiando um clube, que é o Flamengo, e outros clubes, ela nega seus pedidos. Quero saber muito a opinião de vocês. Posta aqui nos comentários, tá? Tá claro que o Flamengo, ele tem muito respaldo da CBF. Ele tem muito respaldo do STJD. Mas como é que fica esse negócio? É pra gente fazer justiça de verdade ou é pra gente ser partidarista? Quero muito que você pense sobre o assunto, tá? Não nego, o Abel tem que ser punido sim, o Abel é um cara chato, desde que também puna os outros que façam coisas semelhantes ao Abel Ferreira, tá? E se você libera, num caso tão grave, do Bruno Henrique, o efeito suspensivo, não dá pra acreditar o porquê que esses caras não acataram o pedido de efeito suspensivo do Palmeiras a respeito do Abel Ferreira. Porque na minha visão, o que o Abel fez é infinitamente menos grave do que o caso do Bruno Henrique. Quero saber muito o que vocês pensam do assunto. Postem aqui nos comentários. Eu não vou falar mais sobre isso porque, sinceramente, isso cansa, velho. Isso cansa, deixa a gente revoltado. E tá muito claro pra mim que a CBF e o STJD, esses caras têm camisa. Tem um time que eles torcem. Infelizmente, tá muito claro. Pelo menos pra mim. Quero saber pra você. Vamos partir pra outra aqui, Palestrino. Vamos falar aí de uma história que surgiu nesses dias. Acho que na sexta-feira, ontem e tal. Todo mundo tá sabendo aí da situação de que o Nubank vai assumir os naming rights do estádio da Arena do Palmeiras, né? Até falei num vídeo passado, ontem, acredito eu, que você pode até votar e contribuir para o nome que você acha que deveria ser do estádio do Palmeiras. Pois bem, Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank, agitou a torcida do Palmeiras neste último final de semana, ainda estamos terminando o final de semana, né? Nas redes sociais ao revelar que está trabalhando para que aconteça um amistoso entre Palmeiras e Inter Miami, do jogador Lionel Messi, dispensa apresentações, né? E quem sabe esse jogo pode acontecer, quem sabe, numa pré-temporada de 2027. As palavras da Cristina Junqueira, aspas para ela: queremos trazer, sim, estamos trabalhando para dar certo na pré-temporada do ano que vem. Fecho aspas. Publicou Cristina em sua conta do Instagram após um pedido de um torcedor para que o Inter Miami atuasse contra o Palmeiras em São Paulo. Olha que coisa maravilhosa, né? Segundo a apuração do portal ESPN, pessoal, até o momento, ao menos do lado dos clubes, né, Palmeiras e Inter Miami, essa situação ela é tida como embrionária. Bem pequenininha essa situação ainda. Do lado do Palmeiras, o Alviverde ainda teve pouco contato com o banco, uma vez que vocês sabem que as negociações elas foram mediadas pela W Torre, não foi pelo Palmeiras. Foi a W Torre que tem, né, a palavra final para trocar, né, o nome Allianz Parque para o name rights do Nubank, que a gente não sabe ainda como é que vai ficar, né? O Palmeiras não teve envolvimento direto, né? Quem tem envolvimento direto foi a W Torre. O clube não se opõe a essa realização do confronto em um primeiro momento e encara até mesmo como uma boa ideia. Isso é uma excepcional ideia, tá? Já falo pra vocês o porquê. Já do lado do Inter Miami, Palestrino, segundo aí apurado pelo ESPN, ainda não houve nenhum contato oficial e o clube norte-americano sequer iniciou a assinatura de contratos para amistosos de pré-temporada de 2027. Então, como o ESPN já disse, essa situação está numa forma embrionária. Ela tá nascendo ainda. Tá bem pequenininha essa história, mas ela existe a possibilidade. E para quem não sabe,
Palmeiras e Inter Miami agora contam com a Nubank como a detentora de naming rights de suas arenas. A equipe norte-americana inaugurou o seu novo estádio na última semana, o Nu Stadium, enquanto que no Brasil o Banco Digital foi anunciado para a vaga do Allianz Seguros como novo detentor dos direitos do naming rights do Allianz Parque. Cara, se isso acontecer, ainda que seja um amistoso, vocês imaginem a visibilidade que vai trazer ao Palmeiras simplesmente de poder enfrentar o Messi mais uma vez, cara. Seria muito legal. Todo mundo ia querer assistir esse jogo, mesmo até quem não é palmeirense. Todo mundo ia querer assistir. Ia trazer uma visibilidade muito grande para o Palmeiras, inaugurando a marca, né, do Nubank lá com seu name rights na arena do Palmeiras. Eu acho que é uma ideia muito legal e eu aqui como torcedor vou ficar na torcida para que aconteça. Vai ser interessante ver o Palmeiras enfrentar o Inter Miami de novo. Vamos ver o que acontece. Quero saber o que vocês acham de tudo isso, dessa possibilidade. Usa aqui o espaço para comentários. Eu acho interessantíssimo. E vamos lá, para a gente finalizar esse vídeo de hoje, a gente precisa falar, né, do jogo que está paralisando tanto corintianos quanto palmeirenses. O Corinthians e o Palmeiras se enfrentam às 18h30 hoje, Palestrino, neste domingo, lá na Neoquímica Arena pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. O Corinthians está sem vencer as 7 rodadas do Campeonato Brasileiro. Você já imagina a pressão que os caras estão. E o clube lá de Itaquera despencou, né, devido a esse mau momento no campeonato. Eles estão em 16º na posição do Campeonato Brasileiro com 10 pontos, logo acima da zona de rebaixamento. Eita, se o Palmeiras ganhar esse jogo hoje vai ser maravilhoso, rapaz. A chegada do técnico Fernando Diniz, Palestrino, é o trunfo, né, que eles tiveram também contra o Platense no meio de semana pela Conmebol Libertadores. Tá trazendo um ânimo aí para a torcida do Corinthians. Porém, a situação do Campeonato Brasileiro ela é bem complicada e a pressão para cima dos caras para vencer o Palmeiras hoje é muito grande. Já do lado do Palmeiras, a situação é bem diferente. O Palmeiras defende a sua liderança no Campeonato Brasileiro, tem 25 pontos, esqueci de falar do Corinthians, o Corinthians está com 10 apenas, né? A diferença aí de pontos aí é de 15 pontos para o Palmeiras. O Palmeiras não pode ser ultrapassado nesta rodada, ainda que perca para o Corinthians, é um bom momento do Verdão, mas o Palmeiras ele vai tentar manter essa boa gordura na ponta. E é muito importante o Palmeiras vencer esse jogo, nem que seja de 0-0, para somar 3 pontos no campeonato e ficar ali na liderança com folga. O Palmeiras vem de um empate com o Júnior Barranquilla na quarta-feira na Colômbia. Muita gente ficou meio com o pé atrás com o Palmeiras nessa estreia da Libertadores. Eu até acho que o resultado não é tão ruim assim, tá? Para quem começou perdendo, um pênalti lá sem querer, de fato foi pênalti pro Júnior Barranquilla. O Palmeiras conseguiu buscar o empate com a entrada do Ramon Sosa, que entrou muito bem na partida. Eu acho que o empate não foi tão ruim. Acredito que o Palmeiras poderia ter saído com a vitória, como já falei, mas o empate até que ficou bacana pro Palmeiras, levando em consideração que o jogo foi fora de casa. Então é isso. Corinthians vem de vitória, técnico novo, né? Só que uma situação bem precária no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras vem de liderança no Campeonato Brasileiro, isolada. O Palmeiras vem de empate contra o Júnior Barranquilla e vai defender dentro da Neoquímica Arena aquela sua gordura que nós estamos falando, né? Escalações. O Corinthians tem muitos desfalques, não é só o Palmeiras, tá, gente? Vamos lá, ó. Escalação do Corinthians: Hugo Souza no gol, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, que tá jogando muito bem pelos caras. Ranieri, André, Breno Bidon, que também tá jogando muito bem lá. Numa dúvida, o Breno Bidon com o André Carrilho. Na frente, Rodrigo Garro, Kaique e Yuri Alberto. Yuri Alberto voltando aí da lesão dele, né? Já voltou, acho que nos jogos passados também. Os jogadores que o Corinthians não vai contar, olha só, a lista é grande. André Ramalho tá suspenso. João Pedro Choca sentiu dores no pubis e está fora desse jogo contra o Palmeiras. Pedro Milans teve um entorse no tornozelo esquerdo. Charles, lesão no calcanhar direito. O Memphis Depay, lesão muscular de grau 2 na parte anterior da coxa direita. E aqui um detalhe do Memphis Depay. O Depay mandando em direta pra torcida do Corinthians, hein, velho? Se ele assina renovação com o Corinthians, ele vai embora e o cara não vai nem jogar, velho. Em pleno derby, o cara me solta aí uma figura aí. Depois vocês procurem na internet. Torcedor do Corinthians ficou puto com o Memphis Depay e tá tudo certo. Eu quero que o Memphis renove com o Corinthians por mais 10 anos.
e que o Corinthians fique onerado por esse holandês até lá, porque eles acham que isso é status. Deixa assim. Tá lá onerando e é capaz do Corinthians, né, bate na madeira, mas capaz do Corinthians ganhar esse jogo aí se tiver algum tipo de premiação, não ir pros jogadores que estão atuando, ir pro Memphis, que tá machucado e mandando em direta pro Corinthians. Só esse detalhe pra vocês, tá? Memphis tá fora do jogo, não vai ter ele subindo em cima da bola, pode esquecer isso daí. Caio César também não vai jogar, lesão no músculo posterior da coxa direita. E o Guinegão, também outro que está lesionado, estiramento no músculo, tá? Todos esses estão fora, são desfalques do Corinthians. E agora eu passo para a escalação do Palmeiras, que também tem alguns desfalques. Carlos Miguel no gol, Jair na lateral direita, Gustavo Gomes e Murilo. Aqui é uma dupla, né, incontestável na zaga. E o menino Arthur na lateral esquerda. Na frente, Marlon Freitas e Andras Pereira, também sem tirar nem pôr. Todo mundo acredita que esses dois têm que ser os titulares. Alan e Maurício. E olha o Sousa, o Globo Esporte está garantindo que a vaga do John Arias, que vai desfalcar o Palmeiras, é do Sousa para esta noite contra a equipe de Itaquera, junto ao lado, né, do Flaco Lopes no ataque. Os desfalques, Abel Ferreira, cumprindo suspensão do STJD, que a gente já falou agora há pouco. Paulinho ainda tá em recondicionamento físico, mas isso aí, né, normal, tudo bem. Piquerez também não joga, lesionado. Vitor Roque, dores no tornozelo esquerdo, eu não sei se ele vai para o banco de reservas, não vi ninguém falando isso, pode ser que ele esteja no banco, tá? Mas se ele não estiver também, para mim não vai ser uma surpresa. O Jefité também não joga, também machucado, tá com uma lesão na coxa direita. E o John Arias está suspenso por ter tomado o terceiro cartão amarelo, cumpre aí suspensão contra o Corinthians. Os dois times bem desfalcados para esse clássico de logo mais. Vou falar para vocês que eu projeto um clássico muito pesado, tá? Principalmente para o Palmeiras. Porque o Corinthians, meu amigo, vai fazer de tudo para ganhar este jogo. Não vai ser um jogo fácil para o Palmeiras, tá? Se os caras tiverem que catimbar, vão catimbar. Se os caras tiverem que jogar bomba dentro do campo, os caras vão jogar. Que nem fizeram ano passado lá na final do Campeonato Paulista. Que, né? Dispensa comentários. Vocês podem esperar de tudo nesse jogo. O Corinthians não vai aceitar perder esse jogo para o Palmeiras, tá bom? Eu projeto um jogo de muita dificuldade para o Palmeiras, um jogo muito físico. Eu prevejo, posso estar errado, mas eu prevejo o Corinthians batendo muito no Palmeiras. Não vai dar sossego pro Palmeiras. Toda vez que o Palmeiras quiser adiantar uma bola, correr, vai ter butinada. Você pode esperar isso. Não vai ser um jogo fácil para nós. Porém, eu acredito que a gente sai vitorioso. E se você quiser saber o meu palpite, eu não vou falar de novo não. Tá no vídeo anterior. Se você quiser saber, assiste o vídeo anterior que eu falei um pouco mais sobre essa partida. Mas eu quero saber o seu palpite. Posta aqui nos comentários, tá bom? O jogo 6h30, quem vai poder assistir esse jogo? Cazé TV. Vai passar no pay-per-view, quem paga aí, né? Vai passar na Record, então todo mundo vai conseguir assistir esse jogo. Principalmente quem tá fora de casa aí, vai ter o YouTube tranquilamente, vai passar na Cazé TV. Legal pra caramba, um clássico desse tem que ser televisionado pra todo mundo que quiser. E eu acho isso muito bacana. O que vocês esperam? Quero saber a opinião de vocês. Postem aqui nos comentários. E dessa forma eu vou terminando essa edição de domingão do seu canal Notícias Meu Verdão. Agradecendo demais aí a companhia de vocês, a audiência no canal e pedindo para que vocês se inscrevam, caso não sejam inscritos, e deixem o seu like. O seu like também ajuda muito na produção de conteúdos desse canal, tá bom? O seu like ajuda a fazer o robozinho do YouTube entender que o vídeo tá bom e ele recomendar para outros palmeirenses que estão por aí, tá bom? Então me dá essa ajuda, deixa o seu like aí que vai ajudar demais. Eu volto numa próxima, que o Papai do Céu dê um excelente domingo, um término de domingo abençoado a todos vocês. Eu volto numa próxima, avante palestra sempre. E eu acho que a gente vai voltar com 3 pontos lá da Arena Corinthians, apesar do jogo ser difícil, hein? Depois a gente conversa sobre isso.